Obrigado, Esper. Na verdade, é uma honra para a gente estar aqui e poder discutir não só com um grupo de pesquisadores, acadêmicos e também alguns colegas médicos, um pouco das estratégias que a gente estabelece e poder colocar um pouco quais são os elementos que se utiliza para definir políticas públicas e estratégias de controle da epidemia de AIDS no Brasil. Então, é um prazer estar aqui e eu agradeço ao Esper pelo convite, né, pela gentileza em nos convidar. Vou apresentar um pouquinho, né, antes de entrar na discussão especificamente de novos alvos, falar um pouco sobre a perspectiva de uso de genotipagem no Brasil, até porque nós estamos hoje, nesse ano, comemorando 10 anos da Renageno, Rede Nacional de Genotipagem, e isso nos remete a olhar um pouco para o passado e enxergar, né, os pontos que essa rede ela contribuiu do ponto de vista da melhoria da resposta brasileira à epidemia de AIDS. Só para lembrar alguns dados importantes, se estima que 600 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. Esses dados são retirados dos estudos de prevalência no país. O mais recente ele já está sendo concluído e a prevalência nacional na população em geral deve cair de 0,6% para 0,5%. A epidemia no Brasil é concentrada em segmentos mais vulneráveis e todos vocês vêm experimentando, né, o aumento da sobrevida e da qualidade de vida que se tem no Brasil, em que pese a gente ainda manter mais ou menos 12 mil pessoas que morrem a cada ano. E isso nos alerta para a necessidade de renovar e estabelecer novas estratégias, principalmente de diagnóstico mais precoce de HIV no Brasil. Hoje, 215 mil pessoas estão em tratamento e como a cada ano cerca de 35 mil ingressam e talvez tenhamos novidades em relação a início mais precoce de tratamento, talvez tenhamos cerca de 50 mil pessoas a mais até o final desse ano, que nos leva a mais de 250 mil pessoas provavelmente em tratamento até o final de 2012. 5 mil mais ou menos usam medicamentos de terceira linha e o custo da terapia antirretroviral é de cerca de 800 milhões de reais, que significa, na verdade, um investimento que tem trazido aumento na sobrevida no Brasil. Esse estudo ele foi realizado alguns anos atrás e mostra que, especialmente aquelas pessoas representadas aqui na coorte de 2002, elas possuem uma chance maior de permanecerem vivas após o diagnóstico, né? A sobrevida no Brasil, segundo esse último estudo, ela já é superior a 10 anos. Nós temos 5 classes diferentes de antirretrovirais, né? Os mais recentemente incorporados foram o darunavir, o raltegravir, endurodintegrase e nova classe, a etravirina, compondo o elenco de cerca de 20 medicamentos com boas opções de terapia, mas ainda é necessário, né, a gente priorizar esforços no sentido de atingir um diagnóstico mais precoce. Cerca de 30% das pessoas recebem diagnóstico com CD4 acima de 500 células, mas outras 30% com CD4 abaixo de 200 células. Isso não é muito diferente de outros países, e inclusive países europeus que também enfrentam problemas em relação à precocidade do diagnóstico. O debate que, por exemplo, Beatriz, de forma brilhante, apresentou anteriormente sobre a antecipação do tratamento, ele só é pertinente, né, e é mais pertinente ainda quando a gente tem um diagnóstico mais precoce estabelecido. Atualmente, nós recomendamos tratamento para pessoas com contagem de CD4 abaixo de 350 e entre 350 e 500 se considera o tratamento para alguns subgrupos, né, de maior risco de progressão de doença, como as pessoas infectadas com hepatite B e C, aqueles com idade acima de 55 anos, risco cardiovascular ou doença cardiovascular demonstrada, neoplasias mesmo não definidoras de AIDS e na presença de carga viral superior a 100 mil cópias. Estamos agora atualizando as recomendações brasileiras e está em debate a possibilidade de inclusão de pessoas assintomáticas com CD4 abaixo de 50 células, independentemente do pertencimento aos grupos de maior risco de progressão de doença, e também a inclusão de casais soro-discordantes, sejam eles hetero ou homossexuais, como indicação para início do tratamento. E é importante também salientar que nós temos aí um grande respaldo do ponto de vista dos médicos que trabalham com terapia antirretroviral no Brasil. Esse estudo ele é a tese de pós-doutorado do Mário Schaeffer, que é um colega que pertence ao movimento social de luta contra a AIDS, demonstrando que foi um estudo realizado em São Paulo,
demonstrando que 66% dos médicos em São Paulo, eles recebem atualização por meio de artigos científicos e 63% deles se atualizam pelo Consenso Brasileiro de Terapia Antirretroviral e 88% informam que as diretrizes clínicas elas ajudam muito no seu exercício profissional. Então é importante a gente estabelecer sempre as melhores recomendações pela sua aceitação e referência no país. Isso tem trazido, né, o emprego da terapia antirretroviral no Brasil, vem trazendo uma importante supressão da carga viral. Nós fizemos aí uma análise de um ano, de setembro de 2010 a setembro de 2011, no nosso banco, nosso sistema de informações de controle de exames laboratoriais, o CICEL, cruzando com o Ciclon, que é o sistema de controle de medicamentos, e aí recuperamos no período de um ano quase 165 mil pacientes, né, que realizaram carga viral nesse período, demonstrando 67%, quase 70% de inibição completa da replicação viral, com carga viral abaixo de 50 cópias, e cerca de 10% das pessoas, 11% com carga viral abaixo de 1.000 cópias. Isso demonstra que o esforço pelo diagnóstico mais precoce e o início da terapia antirretroviral reduz a viremia, a carga viral dessa população e, consequentemente, reduz o risco de transmissibilidade e também vem reduzindo, né, a ocorrência de falha virológica ao longo do tempo. Isso tem impacto direto na realização de exames de genotipagem. Quando a gente analisa os nossos resultados em relação aos esquemas iniciais, isso é importante para discutir a pertinência de se introduzir a genotipagem pré-tratamento, por exemplo, recuperando dados de 2006 a 2011, nós encontramos pacientes que iniciaram o seu esquema com AZT-3CC e efavirenz, 38 mil, 76% tinham carga viral indetectável em 6 meses, 75%, quase 76%, 33 mil deles, carga viral indetectável em 12 meses, ainda alguns, uma parte, cerca de 10%, com carga viral até 1.000 cópias, o que pode se dever, né, à redução gradativa ou a blips, né, da carga viral, mas demonstrando que o esquema com efavirenz vem trazendo aí um grau de supressão viral importante, incluindo, né, a análise com duplo de nucleosídeos formada por tenofovir e 3-TC no seu esquema inicial, 78% de detecção viral em 6 meses e 79% de detecção viral em 12 meses. Algo semelhante, mas um pouco mais baixo, e isso remete a gente discutir e fazer uma reflexão sobre os esquemas iniciais para a terapia antirretroviral. 62% permanecem indetectáveis quando utilizam o lopinavir como terceira droga, em 6 meses, e 63% em 12 meses. Né? Então isso nos leva a considerar que os esquemas com nanonucleosídeos eles possuem um desempenho maior em relação à eficácia, provavelmente também a efetividade ao longo do tempo nos esquemas iniciais, e isso de alguma forma é um dado que deve ser contraposto em relação à resistência transmitida, que teria muito maior impacto a esquemas baseados com nanonucleosídeos. Nós temos em relação a perspectivas na genotipagem do Brasil, e aí vamos começar a discutir um pouco isso, um pouco sobre a ampliação da indicação de genotipagem para tratamento, hoje indicada para crianças que nascem com HIV de transmissão vertical, o desenvolvimento da Renageno novos alvos e o desenvolvimento da genotipagem para hepatite B e hepatite C, com a perspectiva que Esper comentou em relação a gente ter sido integrado, né, a resposta brasileira a hepatites ao Programa Nacional de DST e AIDS. Então nós estamos agora, e acaba de alguma forma aproveitando, né, a capacidade técnica instalada pela Renageno, também a gente iniciando um processo de estabelecimento da rede nacional de caracterização da resistência genotípica do vírus B e do vírus C das hepatites. A Renageno ela foi constituída, né, inicialmente em 2002 por 10 laboratórios, hoje são 23 laboratórios, como eu falei, comemora 10 anos, em 2012, dia 16 de abril teremos um evento que vai ser alusivo a essa data e também lançar a Renageno novos alvos. Hoje em dia utiliza a metodologia TruGene, que tem um custo de R$250 por teste, e são realizados cerca de 10 mil exames a cada ano. Em relação à mesma avaliação que foi feita pelo Mário Schaeffer, né, existe uma grande concordância também em relação à Renageno, em relação
a opinião dos médicos de referência de genotipagem que fazem parte dessa rede nacional. Embora 44% dos médicos de São Paulo tenham realizado algum teste de genotipagem na Renageno, 98% deles tiveram concordância com as orientações que foram estabelecidas pelo MRG, levando em conta que nós temos um circuito, né, que após a solicitação do médico da ponta da rede, que solicita exames com carga viral acima de 1000 cópias, é realizada uma avaliação pelo médico, pelo MRG, autorizando a coleta da amostra, o laboratório processa o exame e depois é elaborado um laudo pelo MRG, e aí sendo demonstrado então um nível de concordância muito grande com esses laudos, com esses aconselhamentos, que são objeto de uma grande priorização do ponto de vista nosso do Ministério da Saúde, já que são profissionais que implementam a política de tratamento da resistência no Brasil, com destaque à utilização de terceira linha, né? E tem alguns colegas que estão aqui na plateia e que fazem parte dessa rede de médicos de referência de genotipagem no Brasil. Temos dificuldades, né, ainda em relação à liberação de resultados, embora a média dos 23 laboratórios seja de cerca de 30 dias da solicitação até coleta, 4 dias da coleta até o recebimento pelo laboratório da amostra e 22 dias do processamento até a liberação do resultado, o que dá em média cerca de 2 meses entre a solicitação do médico e a liberação do resultado do exame. E essa é uma dificuldade operacional muito importante, especialmente quando a gente vai avaliar a perspectiva de ampliar a indicação de genotipagem pré-tratamento no Brasil. Temos também algumas informações importantes a respeito desse circuito todo que envolve a rede nacional, o aconselhamento dos MRGs e a própria publicação das estratégias brasileiras de tratamento de pacientes muito experimentados, mas quando a gente analisa e cruza os bancos de pacientes que utilizam darunavir, esses dados eles foram avaliados até dezembro de 2010, nós temos cerca de 77%, 78%, né, de supressão completa da replicação viral em pacientes em uso de darunavir e temos 10% de pacientes com carga viral até 1000 cópias, que preocupa, obviamente, mas boa parte desses pacientes são muito experimentados e com poucas possibilidades de suprimir completamente a sua viremia. E em relação ao raltegravir, nós também temos uma importante taxa de supressão, até um pouco maior por se tratar de uma nova classe, 83% de indetecção e 6,4% de pacientes com carga viral até 1000 cópias. Esses dados que eu demonstrei de uma forma um tanto quanto simples, eles estão sendo confirmados por um estudo financiado pelo Ministério da Saúde, que avalia a efetividade da introdução da terceira linha de antirretrovirais no Brasil. Em relação à genotipagem pré-tratamento, existem algumas dificuldades que têm que ser discutidas do ponto de vista de entender qual é o papel da resistência transmitida ou primária no país. Nós temos dificuldades para comparar dados entre diferentes estudos que já foram realizados, né? Eu acho que o primeiro conceito que tem que ser discutido é a diferença entre vigilância e tomada de decisão clínica. Mais recentemente, a Organização Mundial de Saúde vem discutindo, né, e propondo estratégias de vigilância da resistência transmitida no mundo, que tem como principal objetivo mesmo acompanhar esse processo, identificar medidas de prevenção que devem ser realizadas para pessoas vivendo com HIV e caso a vigilância demonstre, né, que pode ser um problema importante, se desencadear estudos com amostras representativas de base populacional. E diferenciar isso daquelas informações, das mutações de resistência que realmente possuem um impacto na possibilidade do esquema antirretroviral suprimir a replicação viral, né, ou seja, estabelecendo o risco de falha virológica. É bom sempre ter em mente a diferença desses dois conceitos para a gente não confundir dados de vigilância transmitida, que colocam em geral dados misturados das mutações, daquelas informações que definem realmente mudança de decisão clínica, mudança de esquema terapêutico, que aí é um elenco mais restrito de mutações que estabelecem resistência. Existe uma discussão a respeito dos painéis de mutações de resistência transmitida que devem ser estabelecidos e há poucos anos atrás a Organização Mundial de Saúde publicou uma lista de mutações que redefine alguns parâmetros anteriores de resistência a partir de painéis anteriores.
Nós estabelecemos aí um pequeno exercício tentando discutir o número necessário de exames de genotipagem que seriam necessários realizar no Brasil para estabelecer uma mudança de conduta, uma mudança de tratamento, e assumindo 5% de prevalência a nanonucleosídeos, por exemplo, que seria uma mutação já leva a resistência de alto nível, e aí nós teríamos que realizar pelo menos 20 exames no país para estabelecer uma mudança de conduta, assumindo essas premissas. E existe também uma discussão a respeito dos aspectos metodológicos dos estudos que foram publicados até agora na literatura internacional, incluindo também o Brasil. São estudos importantes que alertam em relação à possibilidade de estar ocorrendo resistência transmitida em algumas cidades, alguns estados diferentes. Entretanto, nós temos algumas limitações no que diz respeito a tamanho de amostra, desenho de estudo, a populações que foram incluídas, a estratégia de rolamento das populações e ao estágio da infecção pelo HIV que foi realizado a genotipagem, se foi na infecção aguda, na infecção recente ou na infecção latente, lembrando que na infecção latente a gente pode ter o arquivamento de mutações de resistência, levando a genotipagem, como se considera a genotipagem branca, ou seja, ela não demonstra a ocorrência de mutações de resistência. Em relação à padronização da lista de mutações de resistência, se considera que a mutação encontrada ela deve causar efetivamente resistência com impacto clínico, deve ocorrer em pacientes que estão em tratamento, não deve ser apenas um polimorfismo de alguma das enzimas e dos genes lá do HIV, deve ser aplicável para todo o grupo M e deve ser uma lista pequena. Se propondo então, segundo essa publicação que foi feita em 2009, 31 mutações para IPs, 31 mutações em 15 posições para transcriptase reversa e 18 mutações para transcriptase reversa em relação a nanonucleosídeos. E aí foram publicadas então uma nova lista, um novo painel de mutações que faz com que se redefina algumas coisas em relação a isso. No mundo inteiro vem se discutindo, alguns guias internacionais recomendam a genotipagem em pré-tratamento como uma medida que deve anteceder o início da terapia antirretroviral. E esses são dados de infecção aguda recente na França, Canadá e Reino Unido, cerca de 10% de resistência transmitida, e reduz na infecção cronicamente latente devido ao arquivamento das mutações de resistência. No Brasil, alguns dados já foram publicados, foi feito um estudo importante em Santos, que encontrou 25% de resistência para infecção latente e 36% para infecção recente. Entretanto, quando se utiliza a lista da OMS, o estudo foi anterior a essa redefinição da lista da OMS, a resistência transmitida cai de 25% para 15% em relação à infecção latente. E existem vários estudos que foram realizados com amostras diferentes em relação ao seu número, populações diferentes em relação ao perfil, usuário de drogas injetáveis, doadores de sangue, e esses estudos também encontraram resultados um pouco diferentes em relação à resistência, utilizaram os painéis antigos de resistência transmitida, e esses estudos mais recentes, especialmente esses dois realizados em São Paulo e Curitiba, e esses dois aqui de baixo, eles utilizaram os painéis de mutação de resistência transmitida, mas todos eles com uma certa restrição para representarem o que se passa no país e mesmo o que se passa nas regiões em que foram estudados. E recentemente, o último estudo que foi realizado pelo Ministério da Saúde, o estudo RENIC, que foi publicado recentemente, ele foi um estudo que também não utilizou um número muito grande de amostras, mas com localidades das diferentes regiões do país, Porto Alegre 28 amostras apenas e mais de 70 amostras em municípios de outras regiões do Brasil, e encontrou alguns resultados importantes em relação à resistência transmitida, 5 a 15%, menor que 5% aqui na região de Salvador, aqui em Porto Alegre também, mas são estudos que esse estudo ele precisa, na nossa opinião, de uma amostra mais representativa para
uma tomada de decisão mais adequada. A resistência global que esse estudo encontrou foi de 8%. E alguns trabalhos vêm discutindo, vêm atualizando essa discussão da importância da resistência transmitida no Brasil. Esse estudo, o Carlos Brits participou como um dos coautores, ele foi apresentado na CROI e buscou também estabelecer um perfil, um panorama em relação à resistência transmitida no Brasil, com amostras das 5 regiões do país e utilizaram também a lista de mutações preconizada pela OMS e encontraram resultados importantes, uma prevalência global de mutações de resistência de 12%, 7,6% a nucleosídeos, 4,4% a não nucleosídeos, 4% a inibidor de protease. A 2 classes, 3,6%. Nós achamos importante destacar que, em relação a mutações de resistência transmitida, provavelmente nós temos um impacto que não é o mesmo nas 3 classes. Em relação aos não-nucleosídeos, pela barreira genética mais baixa, certamente esse impacto deve ser maior no risco de ocorrer falha virológica precoce após o início do tratamento. No mundo inteiro vem se discutindo o impacto da resistência primária na resposta terapêutica inicial e também com alguns resultados que que são um pouco discordantes em relação a esses ensaios. Alguns merecem um destaque maior, ou seja, pelo número de amostras que foram analisadas, número de pacientes, seja pelos resultados que encontraram. Essa corte europeia, ela incluiu amostras entre 98 e 2008, encontrou uma prevalência de 9,5% de mutações de resistência primária e cerca de 5% com mutações que caracterizavam resistência a pelo menos um antirretroviral do esquema inicial prescrito e demonstrou uma chance de falha terapêutica de 3, um risco de 3 em relação ao grupo de pacientes que não tinham resistência primária, e isso foi significativo. Esse outro estudo foi um estudo bastante grande, europeu, com mais de 10 mil pacientes incluídos, de 25 cortes de países europeus. Tentou caracterizar a falha virológica precoce após 6 meses do início do tratamento e realizou genotipagem antes de iniciar o tratamento, que foram analisadas retrospectivamente e demonstraram, foram divididos, essa coorte foi dividida em 3 categorias. A primeira, que não tinha resistência transmitida, e era 90% dos pacientes incluídos. A falha virológica precoce ocorreu em 4%. Segunda categoria, aqueles que tinham pelo menos uma mutação de resistência, mas o esquema que foi iniciado, ele era um esquema plenamente ativo, e encontrou quase 5% de resistência, quase 5% de falha virológica, e contribuiu também com quase 5% em relação aos pacientes. E a terceira categoria, aqueles que tinham pelo menos uma mutação de resistência e um esquema parcialmente ativo, e aí encontrou 15% de falha virológica, com uma significância em relação ao seu achado. Mas tendo em vista essas informações, que ainda são parciais do ponto de vista da metodologia, da amostra, da representação, e seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é, na medida que se tem algum dado de vigilância que chama atenção no sentido da resistência transmitida ser um problema no país, nós estamos estabelecendo e implementando para 2012 o estudo RENIC, que se diferencia dos anteriores no sentido de ser um estudo mais robusto do ponto de vista da sua amostra. O objetivo dele é realizar uma pesquisa com representatividade amostral das regiões brasileiras, para estimar a frequência e caracterizar a resistência transmitida do HIV-1 aos antirretrovirais em indivíduos recém-diagnosticados em diferentes áreas geográficas do país. O que se pretende fazer é, a partir dos laboratórios que realizam os exames de carga viral e CD4, e são 90 no país, realizar, o primeiro CD4 do paciente ser já colhido sangue para entrar no estudo. Se dividiu o país em 10 estratos diferentes, com 500 amostras para cada estrato, uma distribuição proporcional das amostras entre os laboratórios de cada estrato que foi definido, e os estratos foram definidos de acordo com o número de pessoas em tratamento e com os dados anteriores, nos estudos anteriores que demonstraram informações sobre a resistência transmitidas, e aí o objetivo é se caracterizar a resistência empregando os painéis indicados pela OMS em uma amostra que represente realmente o país. Em relação a Renagendo Novos Alvos, que eu acho que é um outro
um passo adiante que vem se dando em relação a esses 10 anos da Renageno. Teremos dia 16 de abril com transmissão no site do Ministério da Saúde, do Programa de AIDS, não só, né, a referência histórica à Renageno nos seus 10 anos, mas o lançamento da Renageno Novos Alvos, que tem como objetivo implementar uma rede de laboratórios constituída por 6 dos mais de 20 laboratórios da Renageno, que vão realizar a genotipagem do HIV-1 para novos alvos terapêuticos e especificamente para pacientes multiresistentes aos esquemas anteriores. Essa proposta ela tem como objetivo identificar o perfil de resistência do HIV-1 ao raltegravir e à enfuvirtida, pelo sequenciamento genético do gene da integrase e do domínio HR1 e da GP41 do envelope, respectivamente, e sequenciar a região da alça V3 do HIV-1 pela genotipagem, para pacientes potencialmente candidatos a antagonista CCR5 e tem como critério de inclusão ocorrer resistência a inibidor de fusão, pacientes que estão em uso de T20, enfuvirtida e estão falhando, e pacientes que estão em uso de raltegravir e estão apresentando também falha virológica. Com isso permite racionalização do esquema antirretroviral, eventualmente a suspensão do medicamento para aquele paciente que está em falha e que já existe resistência determinada pela genotipagem e também permitindo estabelecer um esquema antirretroviral de resgate. Esse estudo ele vem sendo desenvolvido as metodologias vêm sendo desenvolvidas por 3 centros colaboradores e vai ser implementados em outros 3. De uma forma geral, são os laboratórios que também são laboratórios de retaguarda no âmbito da Renageno. Nós temos observado, né, no país um comportamento interessante em relação à utilização de terceira linha. Nós temos hoje como medicamentos considerados com essa característica as novas classes, como raltegravir, enfuvirtida, e novas gerações de antigas classes, como darunavir ou tipranavir, né, segunda geração de inibidor de protease, e etravirina, segunda geração de inibidores não nucleosídeos da transitase reversa. Nós temos hoje mais de 5.000 pacientes utilizando raltegravir e darunavir no Brasil. São medicamentos que tiveram um pico de utilização logo após a sua introdução, já que nós tivemos aí um tempo relativamente longo de utilização de enfuvirtida sem uma outra opção terapêutica. E tivemos uma queda na utilização da enfuvirtida com o aparecimento desses 2 medicamentos e agora também com a introdução da etravirina, nova classe de inibidores não nucleosídeos. Isso é bastante importante do ponto de vista da sustentabilidade. Eu falei no início, né, que se investe 800 milhões de reais por ano para aquisição de antirretrovirais. Entretanto, 70% do que se adquire acaba sendo direcionado para medicamentos importados e há uma concentração desse volume de recurso em terceira linha. O darunavir consome 18% dos recursos e é utilizado por 2% das pessoas que estão em tratamento no país. Raltegravir, 14% dos recursos para medicamentos importados e é utilizado por 1,2% das pessoas que estão em tratamento no Brasil. Em relação, então, indo para as considerações finais e falando um pouco sobre algumas perspectivas sobre o uso da genotipagem, é importante ressaltar, né, e nesses 10 anos fica muito bem caracterizado que a Renageno ela tem um papel estratégico no Brasil, do ponto de vista de produção de informações essenciais para a tomada de decisão. Nós tomamos decisão de incorporação de novos medicamentos no país a partir dos dados que foram produzidos no âmbito da Renageno. Propiciou né, o desenvolvimento da genotipagem também para a hepatite B e C, necessário, né, especialmente agora na era da introdução dos antivirais para a hepatite C, e nós temos aí já há alguns anos a utilização de antivirais também para a hepatite B. Promoveu elevada supressão viral em pessoas com falha ao tratamento, possibilitou também a formação do médico de referência de genotipagem, não apenas como um profissional que elabora aconselhamentos e laudos a partir do teste de genotipagem, mas também como uma referência, uma retaguarda para os outros médicos na rede de saúde, e permitiu também produzir conhecimento. Houve uma série de artigos científicos e teses de mestrado e doutorado que foram produzidas a partir dos resultados da Rede Nacional de Genotipagem.
A Renagen Novos Alvos vai otimizar a utilização de terceira linha no Brasil, promovendo maior autonomia para a decisão, por exemplo, sobre a utilização de inibidores de entrada no Brasil e a sua pertinência de introdução ou não no Sistema Único de Saúde. E também deve-se considerar que, em relação à genotipagem, pré-tratamento e a resistência transmitida, temos problemas metodológicos nos estudos que foram realizados para caracterizar a resistência transmitida de uma forma geral. Há uma dificuldade logística para a introdução da genotipagem pré-tratamento no Brasil, né? Nós estamos analisando, no contexto da atualização das recomendações de tratamento, a expansão para além das crianças que nascem de mães que vivem com HIV e que nascem infectadas pelo HIV, a realização para outros segmentos populacionais, mas diante da realização anual de 10 mil exames e a perspectiva de 30 a 50 mil pessoas ingressando com terapia em 2012, nós teríamos uma dificuldade logística de inviabilização da rede nacional com a adoção indiscriminada da genotipagem pré-tratamento. E a RENIC de 2012 certamente vai produzir informações importantes para a tomada de decisão no país em relação à recomendação da genotipagem antecedendo a terapia antirretroviral. É preciso fortalecer e ampliar o acesso ao tratamento antirretroviral no país, otimizando também o seu impacto do ponto de vista do controle da epidemia no Brasil. Talvez o ponto principal seja o aumento da precocidade do diagnóstico, já que nós temos um arsenal e ferramentas, né, como carga viral, CD4 e a própria genotipagem, que podem qualificar o acompanhamento das pessoas uma vez diagnosticadas. Existe uma tendência de ampliar o uso de antirretrovirais no mundo e no Brasil não é diferente. Esperamos aí cerca de 250 mil pessoas, quer dizer, pelo menos 250 mil pessoas em tratamento até dezembro desse ano. E devemos também lançar mão de estratégias que potencializem a efetividade do primeiro esquema. A própria precocidade do diagnóstico já é talvez a estratégia, uma das mais importantes em relação a isso. E vamos também definir melhor a magnitude da resistência transmitida com relevância clínica, com impacto na terapia antirretroviral no país. E, de uma forma geral, permanecer introduzindo no Sistema Único de Saúde, introduzindo no Brasil, novas intervenções que aumentem a expectativa e a qualidade de vida para pessoas que vivem com HIV no Brasil. Eu termino agradecendo o Anderson Alvarenga, que pertence à nossa equipe lá no Ministério da Saúde, trabalhou produzindo uma boa parte desses dados que eu apresentei, e aos dois colegas, o Érico Arruda e Simone Tenori, que cederam gentilmente alguns slides para realizar essa apresentação. Eu fico disponível aí para o debate posterior. Obrigado pela atenção.